Na véspera do casamento, a mansão dos Alcântara estava iluminada como se celebrasse um futuro que jamais aconteceria. Heitor caminhava pelos corredores com o olhar perdido, incapaz de respirar fundo sem sentir o peso esmagador das expectativas. Tudo parecia perfeito aos olhos do mundo, mas dentro dele havia um turbilhão que vinha crescendo silenciosamente há meses. A imagem de Marina, grávida de alguns meses, sorrindo enquanto escolhia detalhes da cerimônia, voltava à mente dele como um golpe. Não porque ele não a amasse, e mais porque sentia que não era digno de formar uma família com ela. A voz de Aline, sua mãe, ecoava como sombra permanente: "Você está destruindo seu futuro. Essa garota vai arruinar tudo." Aquela frase havia sido repetida tanto que, naquela noite, se misturava com os seus próprios pensamentos. Heitor não conseguia distinguir o que era medo real e o que era manipulação. Aline pressionava, o aconselhava a acordar, dizia que Marina estava grávida apenas para se aproveitar da fortuna da família. Ele nunca acreditara de verdade, mas agora, com o casamento prestes a acontecer, a dúvida corroía sua mente como veneno. Em um momento de fraqueza, ele desabou. A decisão veio de forma impulsiva, quase desesperada. Ele pegou as chaves do carro, deixou o celular no quarto e saiu sem olhar para trás. Marina, que o procurava pela casa para mostrar o último ajuste do vestido, sentiu o primeiro aperto no peito quando viu o carro dele desaparecer pelo portão. Esperou horas, inicialmente preocupada, depois confusa, e por fim, devastada. Quando finalmente recebeu um bilhete curto deixado por Aline, Heitor não pode continuar com isso, seu mundo desmoronou completamente. Sem família, sem apoio e com um bebê a caminho, Marina tomou a única decisão possível para sobreviver: partiu no dia seguinte. Não contou para ninguém para onde ia. Não deixou endereço. Não deixou pistas. Apenas embalou o vestido que nunca usaria, colocou a mão sobre a barriga e foi embora, levando consigo a dor, o medo e a esperança silenciosa de que um dia pudesse recomeçar, mesmo que longe de tudo que já conheceu. Marina chegou à nova cidade com 2 malas, poucas economias e um silêncio pesado demais para alguém tão jovem. Cada rua desconhecida parecia perguntar o que ela faria dali em diante. O corpo cansado pela gravidez avançando e pela tristeza acumulada fazia tudo parecer mais difícil. Ainda assim, ela decidiu que não permitiria que a rejeição definisse o destino dela ou do bebê. Encontrou um pequeno quarto para alugar e começou a aceitar trabalhos temporários, mesmo que fossem exaustivos. Mas, mesmo ocupada, a dor permanecia e a lembrança de Heitor, o homem que prometera um futuro e desaparecera, aparecia nos momentos mais inesperados, como uma ferida que insistia em não cicatrizar. Foi em uma manhã em que Marina quase desmaiou na fila de uma clínica pública que ela conheceu Júlia. A enfermeira se aproximou rapidamente, ofereceu água e perguntou se ela estava sozinha. O olhar de Júlia era tão humano que Marina, pela primeira vez em semanas, sentiu que podia respirar. Júlia começou a acompanhá-la nas consultas, ajudando com orientações simples, e aos poucos, tornando-se alguém com quem Marina podia desabafar. A amizade nasceu de forma natural, como um abrigo seguro em meio ao caos. No prédio onde passou a morar,
outro gesto inesperado começou a mudar a rotina dela. Luiz Ferraz, o vizinho do andar de baixo, sempre parecia aparecer quando ela precisava carregar compras, consertar alguma coisa ou simplesmente quando ela estava cansada demais para seguir o dia. Ele não fazia perguntas, não invadia o espaço dela, e apenas oferecia ajuda com gentileza. O silêncio confortável dele era o que Marina mais precisava. Enquanto ela reconstruía sua vida, do outro lado, Heitor tentava convencer a si mesmo de que fizera o certo. Mergulhou no trabalho, mas nenhuma conquista parecia preenchê-lo. As noites eram longas, carregadas de pensamentos repetitivos. E, embora nunca admitisse em voz alta, a culpa o acompanhava como sombra fiel, lembrando de que parte de sua vida tinha fugido para um lugar onde ele não sabia se seria capaz de alcançá-la novamente. Os anos passaram com a velocidade cruel de quem não espera ninguém. Heitor, impulsionado pela própria obsessão em provar valor, transformou a empresa da família em um império ainda maior. Aparecia em revistas, participava de eventos de negócios, acumulava prêmios e reconhecimento. Para o mundo, ele era um sucesso exemplar. Porém, dentro dele, nada mudava. Todas as conquistas tinham um gosto de vazio. Ele evitava falar sobre relacionamentos, evitava olhar fotos antigas, e nas raras noites em que baixava a guarda, imaginava como seria a criança que Marina carregava quando ele a deixou. Mas logo fechava o coração, como quem tenta apagar uma lembrança ardente com as próprias mãos. Enquanto isso, bem longe dos salões luxuosos que Heitor frequentava, Marina vivia outra realidade, simples, difícil, mas cheia de amor. Gabriel crescerá saudável e sorridente, mesmo com os sacrifícios diários que ela enfrentava. Trabalhando em 2 empregos, às vezes, fazendo pequenos serviços extras para completar o aluguel, Marina lutava para garantir ao filho tudo o que podia. Cada centavo economizado era planejado com cuidado. Cada madrugada em claro, cuidando do menino febril ou corrigindo tarefas, trazia a mesma sensação amarga e doce, e ela estava exausta, mas Gabriel era sua força. Aline Alcântara, mãe de Heitor, observava a ascensão do filho com orgulho, mas vivia com medo constante. Ela carregava segredos que escondia há 7 anos, detalhes que poderiam destruir as versões que contou, virar Heitor contra ela e trazer de volta a mulher que ela sempre considerou uma ameaça. Todas as vezes que via o filho olhando para o vazio, silencioso demais, ela sentia um arrepio imaginando o dia em que a verdade poderia bater à porta. No pequeno prédio onde Marina e Gabriel moravam, Luiz acompanhava o crescimento do menino como se fosse da família. Aos poucos, começou a perceber que sentia mais do que simples admiração por Marina. Gostava da força dela, do jeito como sorria mesmo cansada, da forma como defendia o filho sem medo. Mas Marina permanecia fechada, protegida por muros altos construídos com dor e desconfiança. Ela agradecia, aceitava ajuda quando precisava, mas seu coração permanecia trancado, e não por falta de vontade, mas porque ainda carregava cicatrizes profundas que o tempo insistia em não apagar. 7 anos haviam passado desde o dia em que Marina desapareceu da vida de Heitor, mas o destino, silencioso e persistente, parecia ter esperado pelo momento perfeito para cruzar seus caminhos novamente. Heitor viajava a trabalho, como fazia com frequência,
mas aquela cidade específica trazia um incômodo indefinido. Era como se algo ali o chamasse, embora ele não soubesse exatamente o que. A viagem deveria durar apenas 2 dias, reuniões rápidas, assinaturas de contratos e retorno imediato à rotina. Entretanto, uma tarde livre o levou a caminhar pelas ruas do centro, procurando um café tranquilo onde pudesse revisar alguns documentos. Quando entrou no pequeno café de esquina, o cheiro de pão recém-assado e café forte trouxe uma estranha sensação de familiaridade. Ele escolheu uma mesa discreta, perto da janela, e abriu a pasta de trabalho. Mas não conseguiu ler uma frase sequer. Seus olhos prenderam-se em uma criança sentada em uma mesa ao lado, rabiscando um caderno com atenção absoluta. O menino tinha cerca de 6 anos. Cabelos escuros, expressão concentrada, o mesmo jeito de franzir a sobrancelha quando tentava entender algo. Heitor sentiu o coração acelerar em um reflexo inesperado, quase instintivo. Era como olhar um espelho distante de sua própria infância. Ele ficou paralisado. Não fazia sentido, não podia ser, mas o impacto era inegável. O menino levantou o rosto por um instante, ao perceber que estava sendo observado, sorriu com uma timidez natural. O mundo de Heitor pareceu parar. Foi então que Marina entrou no café. Ele a viu antes mesmo de ela perceber sua presença. A mesma postura firme, o mesmo brilho triste no olhar, agora acompanhado de uma maturidade tocante. O choque o atingiu como uma onda gelada. Marina congelou ao encontrá-lo ali, e a cor pareceu sumir do rosto dela. O silêncio entre os dois era tão intenso que os clientes nas mesas próximas ficaram inquietos, mesmo sem entender o motivo. Mãe! Gabriel chamou, notando a mudança na expressão dela. A voz da criança atravessou Heitor como um corte preciso. Marina tentou agir rápido, segurando o braço do filho e desviando o olhar, mas Gabriel, curioso, olhou para Heitor outra vez. Quem é ele? Perguntou com inocência total. O ar ficou pesado, quase palpável. Marina respirou fundo, como quem tenta impedir que velhas feridas sangrem novamente. Heitor abriu a boca para falar, mas não encontrou nenhuma palavra possível. Marina apenas balançou a cabeça, em uma mistura de dor e aviso silencioso, e não se aproxime. Mas era tarde demais. Cada segundo daquele reencontro deixava claro que o passado, por mais enterrado que estivesse, acabará de ser desenterrado diante dos três, e nada seria igual dali em diante. Heitor saiu do café com o coração em chamas, incapaz de apagar da mente a imagem de Gabriel e a expressão devastada de Marina. Aquele encontro inesperado despertou algo que ele tentava adormecer há anos. Nos dias seguintes, ele retornou ao mesmo bairro diversas vezes, na esperança de vê-los novamente. Quando finalmente avistou Marina caminhando com sacolas de supermercado, tomou coragem e se aproximou, chamando seu nome com voz trêmula. Mas Marina não parou. Apenas acelerou o passo, segurando a mão de Gabriel como se protegê-lo fosse sua única missão. Heitor insistiu, caminhando ao lado dela, tentando explicar que precisava conversar, que não queria machucá-la. Marina finalmente parou, mas o olhar que lançou não tinha raiva, tinha medo.
Medo real, medo de perder o que mais amava. Ela pediu para que ele se afastasse, dizendo que Gabriel era a única estabilidade que tinha, e que não deixaria ninguém ameaçar isso. Heitor tentou argumentar, mas antes que pudesse continuar, Luiz apareceu. O vizinho, atento e desconfiado, havia percebido o desconforto de Marina pela janela e desceu imediatamente. Ele ficou entre os dois como um muro. A firmeza em sua postura deixava claro que não permitiria qualquer aproximação sem a permissão dela. Heitor tentou manter a calma, dizendo que só queria conversar, mas Luiz, protetor, respondeu que Marina já tinha deixado claro que não queria falar com ele. O clima tenso atraiu olhares da rua, e Gabriel, percebendo a confusão, se escondeu atrás da mãe. Mais tarde, Marina contou tudo a Júlia, a única pessoa em quem confiava plenamente. A amiga ouviu sem julgamento e, com a sensibilidade de quem carregava outras dores, disse a ela que talvez fosse hora de enfrentar o passado, ao menos para entender o que realmente aconteceu. Mas Marina não conseguia imaginar nada além do pior. Ela estava convencida de que, agora que Heitor vira Gabriel, ele tentaria tirá-lo dela, e essa ideia a consumia por dentro. Enquanto isso, em outra cidade, Aline Alcântara recebeu uma ligação que mudou tudo e Heitor tinha encontrado Marina. O sangue dela gelou. Sentiu o chão desaparecer sob os pés. Todos os anos de mentiras, manipulações e controle estavam prestes a ruir. Sem avisar ninguém, ela arrumou uma mala e entrou no primeiro carro disponível. Viajava em segredo, usando cada minuto do trajeto para planejar como impedir que o passado voltasse para destruir o que ela considerava sua família perfeita. Mas o destino já tinha iniciado uma cadeia de acontecimentos que ninguém, e nem mesmo Aline, seria capaz de controlar. Heitor voltou para o hotel naquela noite incapaz de dormir. A imagem de Marina o evitando, o medo visível nos olhos dela, o silêncio doloroso entre os dois, nada fazia sentido. E a semelhança de Gabriel com ele era impossível de ignorar. A dúvida, há anos escondida sob trabalho e conquistas, agora latejava como uma ferida aberta. No impulso, ele pegou o telefone e ligou para a única pessoa que poderia saber a verdade, e sua mãe. Aline atendeu com a voz controlada, mas tensa. Heitor foi direto ao ponto, sem rodeios. Perguntou o que realmente havia acontecido 7 anos antes, por que Marina sumiu sem dar explicações, por que tudo parecia tão confuso. Aline respirou fundo antes de responder. E então, com a habilidade manipuladora que dominava desde sempre, começou a distorcer os fatos. Disse que Marina havia deixado uma mensagem afirmando que não queria mais o relacionamento, que não suportava a pressão social, que desejava criar o filho sozinha. Inventou detalhes, acrescentou frases supostamente ditas por Marina e, como golpe final, insinuou que Marina só apareceu agora porque queria algo da família. Heitor, emocionalmente fragilizado, sentiu suas certezas se desfazerem. Parte dele queria acreditar na mãe, mas outra parte, na que viu Gabriel sorrir no café, e não conseguia aceitar aquela história completamente. Mesmo assim, desligou a ligação com mais dúvidas do que respostas. Enquanto isso, Marina vivia sua própria tormenta. Depois de discutir o reencontro com Júlia,
a amiga decidiu revelar algo que guardava há anos, um pequeno envelope que Marina nunca tinha visto. Júlia explicou que encontrou o envelope no hospital, no dia em que Marina havia sido internada por estresse no início da gravidez. Na época, achou que Marina não estava pronta para lidar com aquilo e guardou o conteúdo com cuidado. Dentro do envelope, Marina encontrou cópias de documentos e mensagens enviadas por Aline, e não para ela, mas para administradores empregados da família Alcântara, instruindo que nenhuma ligação de Marina fosse repassada a Heitor. Havia também registros de encontros marcados e cancelados misteriosamente por ordens superiores. Tudo indicava que Aline havia interferido ativamente para separá-los. Marina ficou paralisada, segurando aquelas provas como se queimassem. A dor antiga retornou com uma força que ela não esperava. E, pela primeira vez desde o reencontro, a dúvida ganhou um novo formato: e se Heitor realmente não soubesse de nada? Do outro lado da sala, Gabriel desenhava no chão, mas sua expressão estava diferente. Os olhos atentos observavam o rosto da mãe, percebendo a mudança no tom da casa, no ritmo da respiração dela, no silêncio pesado. Ele não entendia os detalhes, mas entendia a tensão. Aproximou-se devagar e tocou a mão dela. Mamãe, você está triste de novo? Marina tentou sorrir, mas a verdade era que tudo ao redor começava a desmoronar mais uma vez, só que agora, as mentiras do passado finalmente estavam saindo da escuridão. E Gabriel, mesmo pequeno, sentia que algo muito maior estava prestes a acontecer. Aline chegou à cidade com o coração acelerado e a mente tomada por um único objetivo: impedir qualquer aproximação entre Heitor e Marina. Não avisou o filho, não preparou argumentos, apenas seguiu o instinto frio que sempre guiou suas decisões. Assim que descobriu o endereço aproximado, passou o dia rondando as ruas, observando discretamente, esperando o momento certo para agir. E esse momento veio quando viu Marina saindo de uma padaria com Gabriel ao lado. Aline se aproximou com passos rápidos, ignorando completamente o ambiente ao redor. Chamou o nome de Marina com uma voz afiada, que fez algumas pessoas virarem o rosto imediatamente. Marina congelou ao reconhecer a mulher que tanto temia reencontrar. Antes que pudesse reagir, Aline avançou, acusando-a de manipulação, dizendo que ela estava tentando fisgar Heitor novamente agora que o menino já estava crescido. As palavras foram duras, injustas, e disparadas alto o suficiente para chamar a atenção de quem passava pela rua. Marina tentou se afastar, mas Aline continuou insistindo, avançando mais, acusando, distorcendo os fatos. O tom agressivo, carregado de desprezo, atraiu olhares de curiosos. Foi então que Gabriel, segurando a mão da mãe, ouviu parte das acusações. Mesmo sem entender totalmente, viu a avó que nunca conheceu empurrar emocionalmente a mãe dele contra a parede. Seus olhos se encheram de medo, e ele se escondeu atrás de Marina, tremendo. Minutos depois, Luiz apareceu correndo. Ele tinha visto parte da cena da janela da barbearia onde trabalhava e veio imediatamente. Ao chegar, encontrou Marina acuada, Gabriel assustado e Aline dominando a situação com palavras venenosas. Luiz colocou-se entre elas, ordenando que Aline se afastasse.
A tensão subiu como um fósforo aceso. Aline o atacou verbalmente também, insinuando que ele se aproveitava da fragilidade de Marina. Luiz, firme, respondeu que não permitiria que ela insultasse a mulher que reconstruíra a vida com dignidade. Enquanto isso, Heitor, avisado por uma ligação urgente de Júlia, chegou ao local quase sem fôlego. Ele se assustou ao ver a própria mãe causando uma cena pública, Marina com o rosto pálido e Gabriel aos prantos. Quando tentou intervir, Aline se voltou contra ele também, acusando-o de ingratidão e fraqueza. Heitor ficou entre defender a mãe e proteger Marina, mas quando viu a expressão de medo no rosto de Gabriel, algo dentro dele quebrou. Ele se posicionou ao lado de Marina, pedindo para que Aline se afastasse imediatamente. O choque no rosto dela foi evidente, a primeira fissura real em seu controle. A multidão ao redor já murmurava, algumas pessoas filmando discretamente, outras apenas observando a tensão crescente. Foi nesse momento que todos, de formas diferentes, perceberam a mesma coisa, estavam presos a uma mentira antiga, fabricada e mantida com tanto cuidado que se tornará quase uma prisão emocional. Aline percebeu que estava perdendo o controle. Marina viu que o passado estava se abrindo diante dela com uma força avassaladora. Heitor entendeu que precisava enfrentar verdades que evitara por anos. E Gabriel, mesmo pequeno, sentiu que aquela discussão não era apenas sobre adultos brigando, era sobre ele, sua origem, sua família. A rua ficou em silêncio por um instante, como se o mundo prendesse o fôlego. A mentira que mantivera todos separados por 7 anos estava prestes a ruir completamente. O ar na sala parecia pesar como se cada objeto estivesse carregado de tensão. Aline finalmente perdeu a compostura. Durante uma discussão que começara com acusações veladas e olhares de reprovação, ela explodiu. Com a voz tremendo de raiva e medo, revelou o que ninguém ousara admitir antes: todos aqueles anos de separação não foram culpa de Marina. Ela admitiu, em um rompante, que deliberadamente interferira no relacionamento, que cancelara cartas, manipulara mensagens e se certificara de que Heitor nunca tivesse contato com Marina durante a gravidez. Cada palavra foi como uma lâmina cortando o silêncio de 7 anos. Heitor, que permanecerá em choque desde a chegada da mãe, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Cada passo que dera para seguir em frente, cada decisão baseada na culpa de Marina, de repente desmoronou. A sensação de ser manipulado, de ter vivido uma mentira cuidadosamente arquitetada, o devastou. Seu coração doía, não apenas pela perda de tempo, mas pelo fato de que a mulher que amava, que carregara seu filho, havia sido injustamente julgada por ele durante tanto tempo. Marina, por sua vez, sentiu uma dor antiga ressurgir. 7 anos de sofrimento, solidão e noites intermináveis voltaram com força total. A ferida aberta da rejeição parecia reabrir, mas desta vez, com uma mistura de alívio e indignação, e finalmente a verdade estava diante dela. Ela não podia negar o que sentia, e a raiva, a tristeza e o peso do que foi roubado de sua vida. Luiz e Júlia, sempre ao lado de Marina, se aproximaram. Suas presenças eram uma âncora em meio ao caos. Luiz, protetor, colocou a mão no ombro dela, oferecendo silêncio e segurança.
Júlia, com a voz calma, incentivava Marina a respirar e perceber que agora, pela primeira vez, tinha a chance de decidir sobre seu próprio futuro. Enquanto isso, Gabriel observava tudo com olhos grandes e curiosos. Ele não entendia todos os detalhes, mas sentia a gravidade da situação. Aproximou-se da mãe e perguntou, com uma inocência pura que partiu o coração de Marina: Mamãe, ele é meu pai de verdade? A pergunta simples, mas carregada de peso, trouxe uma nova camada de emoção para a cena. Agora, não se tratava apenas de adultos feridos, mas de uma criança que precisava da verdade. O momento parecia marcar o início de um novo capítulo, onde segredos seriam confrontados e decisões precisariam ser tomadas. O silêncio que pairava sobre a sala parecia pesado demais para qualquer palavra. Heitor se aproximou de Marina com passos cautelosos, o olhar cheio de arrependimento. Ele respirou fundo e, pela primeira vez em anos, abriu o coração sem barreiras, pediu perdão. Suas palavras eram sinceras, carregadas da dor de quem percebeu tarde demais os próprios erros, mas Marina não sabia como reagir. Cada gesto dele despertava memórias do passado, lembranças de abandono e solidão. Confiar parecia impossível, mesmo que seu coração ainda sentisse algo por ele. Gabriel, curioso, observava tudo com atenção. A criança, sem entender completamente a complexidade das emoções adultas, aproximou-se de Heitor com um misto de cautela e curiosidade. Tocou a mão dele, olhou para o rosto com uma inocência pura, e sorriu timidamente. O gesto, simples e sincero, provocou uma onda de emoções nos dois adultos. Marina, vendo o filho se conectar com o pai, sentiu uma mistura de medo e esperança, e a lembrança de tantos anos de dor se misturava ao desejo de reconstrução, mas ela ainda não sabia se conseguiria abrir mão da proteção que criará ao longo de tanto tempo. Enquanto isso, Aline enfrentava as consequências de seus atos. A verdade revelada à luz do dia trouxe olhares de reprovação e desconfiança de familiares e conhecidos. Pela primeira vez, ela se viu sozinha, incapaz de controlar os acontecimentos como sempre fizera. A máscara de poder caiu, e a realidade mostrou que manipular o destino dos outros tinha um preço. Luiz observava Marina atentamente. Ele sabia que a vida dela estava prestes a entrar em um novo capítulo, e percebeu que talvez seu papel fosse apenas apoiar, sem esperar nada em troca. O que ela precisava agora era liberdade para escolher, e talvez seu caminho não incluísse a presença dele como antes. A tensão emocional atingiu seu auge. Marina se viu dividida entre perdão e cautela, entre amor e proteção, Heitor, entre culpa e esperança, Luiz, entre cuidado e resignação, e Gabriel, inocente, começando a compreender que a família que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. Cada respiração carregava peso, e cada olhar carregava perguntas que só o tempo poderia responder. O momento era delicado, intenso, e todos sabiam que dali em diante nada seria como antes. Os dias seguintes trouxeram uma mistura de nervosismo e expectativa. Marina, ainda cautelosa, decidiu dar a Heitor uma oportunidade de provar seu arrependimento. Ele começou a se envolver nas tarefas diárias de Gabriel, ajudando a preparar o café da manhã,
acompanhando o menino em pequenas aventuras pelo parque, participando de momentos simples que, até então, pareciam impossíveis. Cada gesto de cuidado, cada sorriso compartilhado, criava pequenas pontes entre eles, reconstruindo uma confiança que parecia perdida para sempre. Marina observava tudo com atenção, avaliando, ponderando, mas permitindo que o tempo e as ações falassem mais alto que palavras. A relação entre os dois renascia de forma lenta e natural. Não havia pressa, nem expectativas exageradas. Heitor aprendeu a respeitar os limites de Marina, a valorizar sua força e a reconhecer a dor que ela carregara sozinha por tantos anos. Por outro lado, Marina sentia seu coração abrir, pouco a pouco, permitindo que lembranças boas voltassem a coexistir com as memórias dolorosas. Gabriel, como ponte entre eles, observava tudo com curiosidade e alegria, sentindo que a presença do pai não diminuía o amor da mãe, mas tornava a vida mais completa. Aline, por sua vez, enfrentava seu próprio caminho de reconciliação. Inicialmente, Marina resistiu a qualquer aproximação da mãe do ex-noivo. Mas, com o tempo, Aline mostrou sinais reais de mudança, pediu desculpas sinceras, reconheceu seus erros e começou a agir com humildade. Aos poucos, Marina permitiu que ela fizesse parte da vida deles, mas agora sob novos termos, claros e firmes. Um dia, Gabriel assistiu os pais conversando com carinho sobre pequenas coisas do cotidiano e a escola, os desenhos dele, planos de passeio. Nada era grandioso ou teatral, apenas simples momentos de atenção e afeto, que falavam mais do que qualquer declaração formal. Ele sorriu, sentindo a segurança de uma família finalmente inteira. No final, Heitor, Marina e Gabriel encontraram equilíbrio e harmonia. Não era apenas uma reconciliação, era uma reconstrução baseada em verdade, humildade e perdão. Cada gesto, cada olhar, cada cuidado diário formava a base sólida de uma nova família, e uma família que aprenderá com a dor, mas que agora avançava com esperança. A vida deles, antes marcada por segredos e manipulações, finalmente se transformava em um lar seguro, cheio de amor genuíno e escolhas conscientes.